mensagem, Pai, chegue ao coração delas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Irmãos, só um aviso, os irmãos estão vendo que nós estamos com a câmera de última geração aqui. Esse culto vai ser transmitido agora na Rede Globo, Record, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no universo, até na Lua. Tá? Brincadeiras à parte, a gente está fazendo alguns testes aqui para logo a gente começar a transmissão dos nossos cultos. Olhem por isso, né? Para que a igreja use e utilize esses meios também como evangelismo também. Irmãos, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Eu vou ler um texto um pouco mais longo, eu vou ler do verso 1 até o verso 18, para a gente entender um pouco melhor, mas eu vou me ater aqui a uma dessas passagens, né? Dependendo da versão de Bíblia que você tem, o texto é corrido, por exemplo, se você tiver NVI, mas se você tiver no meio da revista atualizada, você tem algumas divisões ali. E eu vou ler esse texto do capítulo 4, do verso 1 até o verso 18, do 1 ao 4, do 1 ao 5, Paulo dá orientações aqui a Timóteo, fala um pouco do seu próprio ministério, e depois ele fala sobre companheiros de trabalho que ora caminharam com ele e não caminhavam mais. Então, por favor, preste atenção aí na leitura, acompanhe a leitura, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 18, o texto diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o Ladoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às vossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra. Que o Espírito Santo, Deus, nos faça entender que a mensagem que o Senhor tem, que o Espírito aplique a mensagem no nosso coração, de forma que saímos edificados pelo Senhor mesmo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, quem esteve na reunião de oração, na quarta-feira, lá na casa dos nossos irmãos, o Chico e da Eli, vão perceber que foi o mesmo texto que eu utilizei lá, e Deus tocou no meu coração, já durante toda essa semana, para a gente prestar atenção naquilo que ele fala através do apóstolo Paulo. Paulo, ele está aqui, e nós estamos lendo uma das cartas consideradas as pastorais, a primeira e segunda cartas a Timóteo, a carta a Tito. Paulo tinha Tito e Timóteo praticamente como seus filhos, né, como aqueles que eram discípulos dele, aprendizes dele. E o apóstolo aqui, ele traz algo muito importante para a vida de todos nós aqui. Esse texto é uma aplicação muito
necessária e urgente para todos nós aqui. Em primeiro lugar, eu vou dizer para vocês, nós não estamos aqui simplesmente na igreja para massagear o egozinho, massagear o nosso coração. Ok? Se nós estamos aqui buscando simplesmente sairmos daqui dizendo, ai, que palavra maravilhosa, não, nós estamos aqui para sermos ensinados por Deus. Ok? Contei para os irmãos hoje pela manhã, eu não sei quem viu um vídeo que rodou aí na internet, de um acidente em São Paulo, né, numa das grandes avenidas, tipo a Paulista, a Faria Lima, uma dessas, em que um jovem de uns 25 a 30 anos, ele sofre um acidente de carro. Um senhor encostou no carro dele atrás, e ele desceu, parecia, né, uma criança, pulando e dando pitidos, e gritando, dizendo, você acabou com a minha vida, acabou. E a pessoa que estava filmando, dando risada, gente, eu não acredito, um barbado dando para essa criança. E aí eu fiquei pensando, por que aquele homem chegou a ser homem, pelo menos na aparência, mas agindo como uma criança, agindo de forma infantil? Talvez porque o pai e a mãe sempre passaram a mão na cabeça, ai, meu filhinho bonitinho, não posso fazer ele sofrer. E Deus, Ele quer que nós sejamos maduros. Deus não nos vai tratar fazendo todas as nossas vontades, porque se Ele não fizer a nossa vontade, a gente vai ficar magoadinho. Não, Ele trata da gente, daquilo que é necessário a gente fazer. Então, nós estamos aqui diante da palavra de Deus que corrige, que repreende, é muito verdade, que nos anima, que restaura a alma, que restaura a paz. Mas não devemos estar aqui simplesmente buscando uma palavra para que eu fique animado. Percebe? É muito mais profundo do que isso. Muitas vezes a palavra vai tratar das nossas feridas. Muitas vezes Deus ele vai nos fazer entender mudanças que são necessárias. E Ele não tem medo de tratar isso com a gente, no sentido, eu acho que eu não vou falar, porque senão eles vão ficar chateadinhos. Não, se precisar, Ele vai falar. É essa a palavra de Deus para nós. Ela corrige, ela repreende, ela exorta, ela anima. E é um texto muito interessante porque, olha na sua Bíblia, do verso 1 até o verso número 5, o apóstolo Paulo está dando conselhos para o jovem pastor Timóteo. Ele está dizendo, ele vai dizer, prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E já naquela época ele dizia, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E hoje a gente vê que existe isso. Tem igreja que não prega mais sobre o pecado, tem pregador que não fala mais sobre o pecado. Eu já ouvi pregadores falando assim, porque os irmãos da minha igreja sofrem tanto, eu ainda vou pregar sobre o pecado. Quem não prega, o pregador que deixa de falar sobre o pecado, ele não ama, porque ele não cuida. Se você vê o seu filho fazendo algo que é danoso para ele, você vai passar a mão na cabeça dele e falar, continua. Você vai cuidar. Percebe? Então, ele vem dizendo, em primeiro lugar, aqui para Timóteo, olha Timóteo, cuidado, existem esses que vão se cercar de mestres que vão falar aquilo apenas que é agradável, olha lá em verso 4, e vão se recusar a dar ouvidos à verdade. Toma cuidado, Timóteo. E ele fala, tu, porém, você sofre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, ele está falando, Timóteo, não se desvie da palavra, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Vai ter momento em que as pessoas vão gostar de te ouvir, Timóteo, vai ter momento em que eles não vão gostar de te ouvir. Prega toda a palavra, toda a verdade de Deus. No versos 3 até 8, Paulo ele fala sobre a própria vida dele, né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Talvez essa carta seja o último escrito de Paulo. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele diz, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E depois, irmãos, é aí que eu queria que a gente prestasse um pouco mais de atenção. Ele começa, no verso 9 até o verso número 18, contar um pouquinho da experiência dele
em relação a pessoas que foram companheiros de ministério. Ele vai dizer no verso 9: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, eu queria que a gente prestasse atenção nesse nome, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. E nós lemos, eu não vou ler até o verso 18, que já lemos, mas eu queria que nós pensássemos nesse tema. Demas me abandonou, quando o amor pelo mundo fala mais alto. Quando o amor pelo mundo fala mais alto. Porque quando nós olhamos para Demas, e eu disse isso na quarta-feira, Demas ele não aparece apenas aqui, nesse texto. Ele aparece também, né, em Colossenses 4, verso de número 14, e em Filemão 1, 24. Ou seja, nesses textos, Demas ele aparece como um cooperador do apóstolo Paulo. Então, em um momento, o apóstolo Paulo vai citar Demas como um cooperador dele. Agora, em um dos últimos escritos do apóstolo, ele está dizendo: Timóteo, procura vir ter comigo, porque Demas amou o presente mundo e ele me abandonou. E aí, irmãos, nós precisamos entender esse primeiro problema, o coração dividido de Demas. E será que nós temos algo a aprender com isso? Aqui nós vemos uma lição clara, meus irmãos. Ninguém dentre nós aqui está imune à queda, mesmo aqueles que começaram bem. Eu lembro de uma aula no seminário onde o professor dizia assim: não importa como você está começando o ministério, porque talvez você pense que está começando bem ou começando mal. Quer um exemplo? Às vezes a gente pensa que está começando bem o ministério, ninguém que está lá com 17 ou 18 anos. Porque vai ter um ministério assim, né? E aí, na minha turma já tinha um colega que hoje é pastor, está atuando bastante na igreja dele, e ele já tinha mais de 50 quando ele começou. E aí, às vezes, a pessoa olhava para ele e falava assim: você está perdido. Isso aí, coitado, não está começando bem. E aquele professor dizia: a questão é como você vai terminar, que você termine. E isso para a nossa vida cristã, irmãos. Às vezes você vai dizer assim: nossa, a minha conversão se deu, não concedo. Eu não sou cristão de berço, de família de cristãos. E às vezes você acha que você não começou bem. Ou você, às vezes, olha para a sua vida hoje e você diga assim: hoje eu não estou tão bem, mas a gente tem que olhar para amanhã e querer chegar para bem. Agora, acontece que parece que Demas, estava bem. Em Filemão 1, 24 e em Colossenses 4, 14, ele aparece ali como um cooperador do apóstolo Paulo. Mas em algum momento da vida dele, ele se deixou levar. Em algum momento da vida de Demas, ele flertou com a idolatria. Em algum momento, ele deixou Deus sair do centro. Em algum momento, ele deixou de cantar: seja o centro, seja tudo em meu coração, Jesus. Em algum momento, Deus se esqueceu disso. O pastor Tim Keller, ele escrevia muito bem, e ele escreveu certa vez: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Ele dizia: tomamos coisas boas, como uma carreira, um amor, posses materiais, e as transformamos em deuses finais. Quando nós olhamos para a vida de Demas, quando nós lemos esse texto, eu tenho pensado muito sobre isso. E creio que o Senhor ele quer falar, porque eu já aprendi com alguns irmãos aqui que quando Deus ele quer falar algo para a gente, ele fala através de várias pessoas. E eu, pensando sobre esse texto, ouvi uma mensagem do reverendo Paulo, que ele falava com certa tristeza. Não sei se alguém viu essa mensagem. Ele falou: tantos caminhavam com a gente e não caminham mais. Ele dizia, ele falava da igreja dele, do contexto dele. A gente ouve pela internet tudo, mas ele estava pregando na igreja dele, dizendo: tantos eram membros aqui na nossa igreja e não são mais. Tantos oficiais, tantos eram oficiais e não são mais, não vêm mais. E ele usou uma frase que mexeu muito comigo: tantas pessoas perderam a alegria da salvação. E ele explicando o porquê desse raciocínio dele, dizia: porque a pessoa vai flertando com o pecado, a pessoa vai fazendo concessão,
A pessoa vai achando que ela só deve buscar comer quando ela sente vontade. Aí hoje eu não vou porque eu não estou com fim. Aí hoje eu não vou porque esfriou. Aí eu não estou me sentindo motivado. E aí vai fazendo concessão. E fica igual aquele graveto, sabe? Quando era criança a gente gostava de pegar uma cebola e fazer uma fogueira na rua, entrar lá na cozinha e cada um falava, pega uma cebola, pega uma salsicha, pega alguma coisa, e a gente espetava na madeira e ficava lá, sabe? E aí você pega aquela madeira, né, que está ali no fogo, você tira ela do fogo, desse tempinho frio, o que acontece? Ela começa a perder a sua energia, ela vai acabando, isso acontece. E aí o reverendo Arival falando disso também, tantas pessoas falando. E eu fico pensando também em Paulo. Será que Paulo, quando ele escreve dizendo de Demas, procura Demas, porque procura vir ter comigo, porque Demas, tendo amado o presente santo, me abandonou. Irmãos, eu imagino que Paulo ele não falou assim, ele não escreveu com esse sentimento. Demas é. Você sabe, né? Demas me abandonou, mas também já estava na cara. Eu não imagino que ele falou isso dessa forma. Eu imagino que ele escreveu assim, porque Demas amou, Demas me abandonou. Eu sinto Paulo demonstrando essa tristeza. E vou dizer para vocês, irmãos, isso tem acontecido aqui na nossa igreja, isso tem acontecido na igreja do Jardim Paraíso, na igreja do Maranata, na igreja que eu conheço na Vila Paulicéia, na igreja Olímpicos, na igreja, né, onde nós estivemos no culto das 7 palavras lá em Itapetininga, em qualquer igreja. Parece que Deus tem abrido os meus olhos e Ele tem me dado essa condição de enxergar, no sentido de que, olha, cuidado com a tua vida, para você não fazer igual Demas. Irmãos, eu conheço pessoas que entraram no seminário cheios do vigor de Deus e saíram de lá ateus, dizendo, Deus não existe. E hoje fala mal. Quando eu estava no seminário, um dia chegou um convite de uma pessoa no Facebook. Eu estava lá no primeiro ano. E a gente não precisa conhecer muito, né? Para você aceitar lá, eu aceito, né? E aí, quando chega um convite, você olha lá, tem lá 50 amigos em comum. Você fala, tranquilo. Foi eu aceitar porque esse homem começou a me xingar e me chamar de nomes porque eu estava no seminário. Fui saber a história dele. O pai dele havia sido um pastor, o pai dele se desviou completamente da fé, né? E negava a Deus. E por conta disso, o pai dele foi, acho que, destituído do cargo. E ele ficou com uma raiva, e aí as pessoas falam, ele faz como todo mundo que entra no seminário. Ele só sabe falar mal da igreja, é uma pessoa frustrada. E não parece que foi isso que aconteceu com Demas, parece mais dessa linha do pastor Tim Keller, de que de fato ele pode ter pegado até uma coisa boa, como uma carreira, né? O texto diz que ele abandonou Paulo e se foi para Tessalônica. Pode ser que ali em Tessalônica ele percebeu oportunidades, gostou da cidade, percebeu ali possibilidades de fazer uma vida boa. Teve ali um insight, falou assim, vou construir a minha carreira aqui, vou construir aqui o meu legado, vou construir aqui o meu patrimônio. Muito provavelmente Demas olhou para coisas que eram boas, mas colocou-as no lugar de Deus. O apóstolo Paulo diz, porque Demas, tendo amado o presente século, ele me abandonou e se foi para Tessalônica. E se você olhar o texto, Paulo vai continuar falando de outros, mas não com essa nota negativa. Ele vai dizer, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, provavelmente para levarem ali adiante a mensagem do Evangelho. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse é o mesmo Marcos que
fez com que o apóstolo Paulo tivesse uma contenda com Barnabé, porque em um determinado momento de uma viagem missionária, Marcos não quis ir mais, e de repente Paulo fala assim: então esse não serve para andar comigo, mas no final da vida ele diz: traga, porque ele é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Mas a nota negativa que nós temos aqui é de uma pessoa que o abandonou, e nós, pelo contexto, podemos entender que não apenas abandonou a Paulo, abandonou a Deus. Por quê? Porque ele amou o presente século. Deixa eu contar algo para você aqui. Você sabia que você está em guerra? Você sabia que você está em guerra? Eu não estou falando de guerra de partido político no Brasil, não. Eu estou falando de uma guerra espiritual. Se você é de Jesus Cristo, quem é que quer fazer com que você se esqueça disso? Quem é que quer fazer com que você esfrie e desanime e seja um apóstata e negue a Jesus, e negue a fé e viva apenas para os prazeres transitórios que esse mundo oferece? É Satanás. E aí eu vou dizer algo para você: você não precisa temer Satanás no sentido de que, nossa, ele tem um controle absoluto sobre a minha vida, ele sabe exatamente o que eu penso. Não, mas não se engane. Assim como existem discípulos de Deus, existem servos de Satanás aí. Aqui na cidade do Tatu, em qualquer cidade, em qualquer lugar. Todo aquele que não é de Deus não tem a vida eterna, não tem o perdão dos pecados. Todo aquele que não procura estar em comunhão com o único e verdadeiro Deus através de Jesus está perdido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas eu tenho um amigo que é tão legal, é budista, está perdido, vai para o inferno. Mas eu tenho um vizinho que é maravilhoso, é caridoso. Se não entregar a vida a Jesus, está perdido. O Evangelho de Cristo não está preocupado em ser simplesmente politicamente correto, como as pessoas estão pensando hoje, que toda a fé é válida. Não, fé é válida, a fé que funciona é fé em Cristo Jesus, como sendo Deus que se fez homem para o nosso meio. É o Evangelho de Cristo, é a palavra de Deus. Se alguém não tem Jesus, está completamente perdido. Vai morrer na inferno. E nós somos do Senhor, e quem é do Senhor? Ele diz: aqueles que o Pai me deu, nenhum será esquecido, nem será lançado. Essa é a nossa segurança. Mas a palavra do Senhor também diz: vigiar. Abra os olhos e vigie. E se nós não vigiarmos, irmãos, a gente pode olhar para esse exemplo e a gente pode cometer o mesmo. A gente pode amar o mundo e colocar as coisas no lugar de Deus e abandonar a fé, e abandonar a carne. A pergunta que você precisa fazer para você mesmo é: você ama Jesus ou ama a ideia de Jesus que você tem mais do que o próprio Jesus? Algumas perguntas aqui e algumas frases para a gente pensar. Você pode continuar vindo à igreja, pode continuar servindo, mas se o coração já foi seduzido por outro amor, status, aprovação, conforto, você já começou a trilhar, ou pelo menos a gostar da ideia da postura de Deus. Tudo, meus irmãos, esse culto está caminhando nessa direção. Assim como a corça suspira pelas águas, assim pelo Senhor a minha alma suspira. Mais de Cristo eu quero ter, seja o centro. Jesus, ele quer ser o centro da nossa vida. E se nós não tomarmos cuidado, a gente vai flertar com esta maneira de viver, com esta escolha que Deus fez, e o apóstolo Paulo está dizendo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa tomar cuidado para o nosso coração não ser um coração dividido. Tem algo que você ama mais do que Deus? Tem algo que você deixaria de entregar por conta de Deus? Pense naquilo que você mais ama na sua vida. E se você não tivesse mais isso, você estaria satisfeito hoje?
Hoje a gente esteve lá, eu trabalho também, lá na loja, no ponto de carros. É muito legal, a gente gosta bastante. Mas eu não sei se você pensa assim, mas tem gente que parece que lá a vida está ali. A vida está ali. Teve um colega que um dia falou assim para mim: eu não sei como é que você consegue ficar longe do seu carro. Comer no carro, não tem como mecânico. Por quê? Porque ali talvez esteja a razão, o sentido da vida da pessoa. Ali é um Deus. Tem gente que entra no seu Deus e fecha a porta para frente e liga, porque o carro ali é Deus para a pessoa. Agora, se eu não tomar cuidado, eu vou flertar com isso também. E ai de mim se achar que eu estou acima da possibilidade dele. Porque o apóstolo Paulo diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, irmãos, quando a gente olha para esse coração dividido de Deus, nós precisamos cuidar, nós precisamos orar no sentido de: Deus, me livra disso. Me livra disso. Eu não quero ser alguém que até começou bem, mas terminou mal. Porque já pensou se o seu nome estivesse ali também registrado na Bíblia como um cooperador de Paulo? Você já pensou se o seu nome estivesse naquelas listas, por exemplo, no final da carta aos Romanos, quando ele agradece a tantas pessoas, a tantas famílias, e pede que a bênção de Deus estivesse sobre a vida delas, para que elas continuassem atuantes? A gente falaria: uau, terminei bem, comecei bem, mas terminei bem. Mas a gente também tem um relato de alguém que começou bem e terminou. Em segundo lugar, eu preciso cuidar para que o custo da idolatria moderna não atrapalhe a minha vida. Porque o texto diz que Demas fez o quê? Ele me abandonou e ele amou o presente século. Essa expressão presente século faz uma referência à forma caída e corrompida do mundo. Deus está dizendo aqui: Demas amou essa corrupção. Demas amou, esta forma caída das coisas. Ele se deixou levar por essas coisas e ele se esqueceu de Deus. Mais uma vez o Tim Keller ele dizia: quando algo se torna mais importante para a sua felicidade do que Deus, isso é um ídolo. E eu fiquei chocado uma vez que eu vi um pastor dizendo que às vezes, sabe quem nós levantamos como ídolo na nossa vida? A nossa esposa, o nosso marido, o filho. Contei aqui semana passada de uma pessoa fazendo uma pergunta num podcast para o reverendo Hernandes e falando sobre animal. Será que o animal entra no céu? Porque a pessoa falou: porque se o meu cachorrinho não entrar no céu, eu também não quero ir para lá não. Ou seja, aquilo já se tornou um ídolo. Será que existe algum ídolo, irmãos, flertando com você, ou talvez já encostando aí na sua vida? Qual é o seu maior sonho? Qual é a sua maior aspiração hoje? É Deus. Se você conseguir dizer: a maior aspiração da minha vida é, e você conseguir colocar outra resposta que não seja Deus, cuidado. Você pode estar indo pelo caminho de Deus. Isso não significa que não devemos ter gostos. Por que um gosta tanto de futebol e outro gosta de basquete? Se forem cristãos, eu creio que Deus colocou esse desejo no coração. Por que um gosta tanto de pescar e outra gosta tanto de artesanato? Porque é um gosto que Deus deu. Por que um gosta tanto do Corinthians, mesmo quando ele perde 4-0 do Flamengo? Vai, tipo. Brincadeiras à parte. Andar com Deus, irmãos, não significa andarmos como se fôssemos, sabe aqueles cavalos que andavam com aquela lateral aqui para não andar? Não, Deus nos fez com criatividade. Deus é criativo. Deus nos fez com gostos. Um gosta de vermelho, outro gosta de amarelo, outro gosta de azul. Tem gente que gosta de comida com sal, tem gente que gosta de comida sem sal. Tem gente que gosta de São Paulo, do trânsito. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo: eu amo quando eu estou no meio do engarrafamento. E tem gente que gosta de interior. Nós gostamos das coisas porque Deus nos fez, cada um. E eu creio que Deus ele fez com alegria. E se gostamos de coisas boas,
Deus ele se anima com isso. Alguém aqui já assistiu aquele filme Carruagens de Fogo? Falando da vida daquele corredor chamado Eric Liddell, que ele dizia assim: Deus me fez rápido, e eu sinto que enquanto eu estou correndo, eu estou fazendo Deus sorrir. Então nós temos os nossos gostos. O problema é quando a gente começa a gostar mais dos gostos do que a Deus. O problema é quando a gente começa a gostar mais das nossas opiniões, mais do nosso achismo, mais do que qualquer outra coisa, mais do que a Deus. E às vezes a gente comete esse tipo de deslize, irmãos. Às vezes a gente olha assim, um para o outro e fala assim: se você pisar na bola comigo, acabou. Mas a palavra de Deus diz, sejam compassivos, caminhem, sejam suportai-vos uns aos outros. E aí a gente fala: mas o meu jeito é... Aí talvez a gente esteja amando mais o nosso jeito do que a palavra de Deus. Então perceba, se você hoje conseguir dizer o seguinte: eu não estou envolvido com nenhum tipo de idolatria, se você consegue dizer isso, eu diria para você: cuidado, porque pode ser que você já esteja envolvido e não esteja percebendo. E qual que é o remédio para isso? É falar: Senhor, me faz amar o Senhor acima de qualquer coisa. Amar o Senhor e amar a tua palavra, ter satisfação nela, mais do que na minha própria opinião, mais do que nos meus pensamentos, mais do que qualquer coisa que eu tenho. Porque senão, meus irmãos, senão a gente vai cometer o mesmo erro que temos cometido. Mas tem um terceiro ponto aqui, que é o ponto do poder da graça para os pecadores. E uma pergunta, por que Demas ele abandonou, e por que Paulo ele permaneceu firme na graça? Porque será que o apóstolo Paulo ele era de uma essência diferente da essência de Demas? Fisiologicamente falando? Não, eles eram homens iguais. Mas parece que Paulo sempre buscou a presença de Deus. E aqui está o segredo para cada um de nós. O contraste desse texto aqui é muito grande. Demas foge, Paulo permanece. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa: este que permanece também foi uma pessoa que não começou bem. Lembra como é que era a vida do apóstolo Paulo antes da sua conversão? Ele fazia bem em relação àqueles que eram os do caminho, como eram considerados os primeiros cristãos que caminhavam com Jesus. Ele era um perseguidor deles. Ele tinha prazer em meter eles na prisão. Provavelmente esteve envolvido na morte de alguns deles, porque ele era um judeu que dizia o seguinte: eu sou completamente fiel aqui à Bíblia do judeu, ao Antigo Testamento. Provavelmente ele tinha dificuldade em entender que o Messias era aquele homem que havia vivido ali, no espaço de tempo muito próximo dele, e que havia sido morto, e as pessoas estavam dizendo que havia ressuscitado. E de repente ele ouve na estrada de Damasco a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo não começou bem. Deus não escolheu Paulo porque Paulo era assim, acima da média, e ele se achava. Eu lembro de um pastor, que foi o nosso pastor lá em São Bernardo, que ele dizia que a avó dele dizia que Paulo era tão metido, que até quando era para ser pecador, ele queria ser o melhor. Eu sou o principal dos pecadores. E tem textos que ele mesmo diz: se alguém acha que poderia achar bem de si mesmo, eu, muito mais. Hebreu de Hebreus, quanto à lei fariseu, da tribo de Benjamim, eu era muito além em conhecimento e capacidade daqueles que eram da minha idade. Aí ele vai dizer: mas quando eu conheci Jesus, eu entendi que tudo será refúgio. E eu disse outro dia que a palavra melhor traduzida seria excremento, lixo. Quando eu conheci Jesus, eu percebi que tudo isso não valia nada. Então ele não começou bem, mas ele terminou bem, a ponto de dizer: completei a carreira. Combati com combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, eu gostaria que você pensasse nessa noite na vida desse homem, na vida de Deus, e que o exemplo dele traga para nós
essa reflexão muito importante. Porque eu vou dizer para você, Satanás não tem capacidade de entrar na tua vida e tocar na tua vida e falar assim: eu vou te arrancar de Jesus. Ele pode fazer isso com quem não é de Cristo. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Se você é de Jesus, e aí é você quem tem que analisar a sua própria caminhada. Se você crê nele, se você crê que Deus enviou de fato Jesus, o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas que no tempo perfeito, determinado por Deus, ele envia Jesus. Se você crê que Jesus, quando ele entrega a vida, ele entrega por mim e por você. Se você crê que o resultado do sacrifício de Jesus foi a vitória sobre a morte, inclusive a nossa morte. Se você tem essa fé, e você lembra de Paulo dizendo: porque pela graça nós somos salvos mediante a fé, isto não vem de nós, isso é dom de Deus. Se você entende e tem essa fé, você só tem essa fé em Cristo Jesus, porque Deus te deu. Ok? Se você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, você precisa crer que seus pecados foram perdoados. Não deite a cabeça no travesseiro essa noite como se você não fosse perdoado por Deus, mas deite com a certeza da salvação. Deite com essa convicção: antes eu nem povo era, mas agora eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Lembre das palavras, ou se melhor que necessário, leia Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Lembre de Paulo dizendo: porque eu estou bem certo de que minha morte, minha vida, meus anjos, meus principais, as coisas do presente e por vir, meus poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E leia na primeira pessoa: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Creia nesse sentido. E se você crê nisso, peça que de fato você tenha uma vida de intimidade maior com o Senhor. Entenda que Satanás ele não vai conseguir te arrancar do Senhor, mas entenda que ele usa os seus meios para talvez fazer gente desanimar. Percebe? É por isso que a palavra diz: o Espírito da verdade se propôs a carne. Vigie, pois, para que você não entre em tentação. Então, para a gente encerrar e a gente ser reencontrado aqui, né, por esse poder da graça, e uma graça que alcança até um traidor como Paulo era e o transforma. Não abra mão da palavra de Deus em nós. Nós estamos há uma semana que nós passamos da ressurreição do Senhor da Páscoa. Nessa semana você conseguiu ter um tempo de intimidade com Deus? Você leu a palavra? Você sentiu necessidade de intimidade com o seu Pai? Com Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Nessa semana você teve um tempo para orar? Sabia que você não precisa nem fechar os olhos para orar? Você está dirigindo aí na Castelo Branco? Aí você desliga o rádio, você não vai fechar o olho para orar. Você vai entrar no meio do passo. Mas você pode ir de olho aberto orando, olhando e louvando a Deus. Senhor, o Senhor é tão grandioso. O pôr do sol ali, e você falando: o Senhor criou tudo isso. O Senhor criou todas as coisas, o Senhor tem sustentado a minha vida. O Senhor tem me dado dons para exercer o meu trabalho. O Senhor tem me livrado do mal. O Senhor me dá a tua palavra. Tem esses momentos, irmãos. E mais uma vez eu digo: não abra mão da comunhão da sua igreja. Sabe por quê? Porque Satanás ele tem usado uma tática bem percebida assim. Tem gente que tem ânimo para tudo, vai para a igreja não. Tem gente que tem festa todo dia, mas não tem ânimo para a igreja. E aí o que começa a acontecer? A pessoa começa a abrir o coração com pessoas que não entendem a graça de Deus que nós temos. Eu gosto muito de rock. Eu gosto muito de
de carros, né? Gosto muito da galera que treina lá com a gente. Mas muitos desses ainda não têm acesso a essa graça especial que nós temos, que é a palavra de Deus, que é a fé. E se eu usar eles como as pessoas com as quais eu me aconselho, é mais fácil eu me afastar da fé do que eu trazer eles de volta. Então o que eu preciso? Eu preciso de vocês. Eu preciso da igreja. Porque é o meu irmão da igreja que vai falar assim para mim, ó, eu estou percebendo que você está fazendo um negócio meio errado aí. E ao invés de eu falar assim, quem você pensa que você é para falar comigo, eu vou agradecer, porque eu vou falar assim, o Senhor está usando você na minha vida, para me exortar. O Senhor está me abençoando através de você, está dando um puxãozinho na minha orelha. Porque a gente está cuidando uns dos outros, porque é isso que a palavra de Deus fala. Cuidado para você não agir como pensa. Cuidado para você pensar assim, comigo não, porque Paulo diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Cuidado para você não virar mais uma pessoa que tem ânimo para tudo, mas não tem ânimo para as coisas do reino de Deus. Cuidado para você não se tornar uma pessoa que tem tempo para todas as coisas, mas não tem tempo para Deus. Cuidado para você não se tornar uma pessoa que conhece tudo sobre tudo, mas não conhece a Deus. Eu ouvi uma vez o reverendo Hernandes dizendo, existem homens que aos olhos do mundo são gigantes, mas no reino de Deus são naninhos. E a pergunta que eu quero fazer para encerrar é, quem você quer ser? Grande aos olhos de quem? Quem é importante para você? Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Se você quer que de fato ele seja certo, eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Se você sonda o seu coração e percebe, sim, pastor, eu ando flertando aí com essa idolatria moderna. Eu ando dando mais ênfase aí para os meus pensamentos, para as minhas ideias, para as minhas opiniões, do que para a palavra de Deus. Eu ando tendo tempo para tanta coisa, eu ando tendo motivação para tanta coisa, mas eu não tenho tido motivação para Deus. Coloque isso diante do Senhor agora, vamos orar juntos. Irmãos, nós precisamos de Deus. Eu preciso de Deus. Desesperadamente, mais do que eu imagino, e isso me assusta. Porque às vezes parece que eu estou meio anestesiado. Eu vi um vídeo de um rapaz que foi buscar a esposa no dentista e ele morria de rir, porque ela estava com a boca anestesiada, estava com a boca toda torta. E ele dá uma risada e ela ria. Parece que às vezes a gente está anestesiado assim. Parece que a gente está esquecendo que a gente precisa de Deus, a gente precisa calmar. Deus, Senhor, eu preciso mais do Senhor. Só que é uma notícia boa. Assim como ele fez a vida de Paulo, ele tem feito na nossa. E assim como ele corrigiu um pouco na vida daquele perseguidor da igreja e o transformou no maior missionário de todos os tempos, assim ele tem agido aqui na sua vida e ele quer te usar, ele quer te abençoar para o crescimento do reino. E ele quer ser mais íntimo de você. Feche os olhos nesse instante. Imagine que Jesus está na tua frente, colocando a mão no seu ombro. E ele está te chamando, vamos andar mais juntos? Estou com saudade de você aqui. Eu entreguei a minha vida por você. Eu sei dos teus erros, mas fica tranquilo, eu já resolvi tudo. Eu sei que você anda desanimado, mas eu estou aqui para te animar. Eu sei que você anda cansado. Joga sobre mim o teu jugo, porque eu aguento. Eu sei que você anda perdido, mas Jesus está na tua frente dizendo, eu estou aqui para te direcionar. Eu sei que você está confuso, eu sei que você está com medo, mas eu estou com você, você não tem nada a ter. Eu sei que você anda mesmo, sem esperança. E imagine Jesus olhando para você e dizendo, mas olha para mim, eu sou a sua esperança, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, eu sou o pastor das ovelhas. Sou eu quem elimina a tua sede. Eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Se você está comigo,
ninguém vai te tirar das minhas mãos. O Pai te entregou a mim e eu te levarei para o reino dele, juntamente comigo. Hoje ainda estarás comigo no paraíso, ele falou para aquele ladrão da cruz. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, e pela graça do Senhor, e unicamente pela tua unção, ó Deus, e pela direção do Senhor, eu peço, quebrando os nossos corações, ó Deus, e que saiamos daqui com a certeza de que nós somos teus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que o Senhor é a nossa maior necessidade. Ajuda-nos a entender o teu amor e a descansar no Senhor. Ajuda-nos porque estamos cansados. Nós entregamos sobre o Senhor todo o peso, Deus, do nosso pecado. Nós entregamos ao Senhor todas as nossas dúvidas, medos, temores. Nós entregamos, ó Deus, todo o descaso com o qual muitas vezes nós lidamos contigo. Pedimos perdão por isso. Nós entregamos as nossas dores, a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça abrir os olhos nessa oração com a convicção de que aqui o Senhor está, de que o Senhor está conosco. E que possamos descansar nesta noite, nessa semana, em saber que o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Ajuda-nos, ó Pai, porque nós precisamos tanto de Ti. E livra-nos, ó Deus, de terminar mal como temos terminado. Mas que o Senhor tenha misericórdia de todos aqui. E que a Tua graça e a Tua misericórdia alcancem, ó Deus, o mais profundo do nosso ser, e não apenas a nós, mas aos nossos irmãos, que andam também desanimados, cansados, entristecidos, muitos envergonhados, ó Deus, e muitas vezes não é nem por algo que fizeram outros a eles, mas que eles mesmos fizeram, assim como nós também, muitas vezes nos sentimos assim tão envergonhados, tristes pelo nosso pecado, mas entregamos tudo nas tuas mãos, Pai, e pedimos, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, abençoa-nos, e que ao terminarmos essa oração, levantarmos e voltarmos para a nossa casa, tenhamos, ó Deus, a convicção de que o Senhor está conosco, que a tua boa mão está conosco, de que o Senhor vai tocar nos nossos corações para que a gente possa buscar mais a tua presença essa semana. E que assim mostremos ao Senhor com as nossas atitudes, ó Deus, não apenas com o nosso falar, mas com as nossas atitudes, de que o Senhor é o bem mais precioso que nós temos. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós oramos entregando as vidas, entregando as casas, entregando as famílias, entregando diante do Senhor cada pessoa que pelo menos uma vez na vida pisou aqui nesse lugar, e pedindo que a graça nos alcance e transforme os corações, para que eles também desejem, assim como nós, mais de Cristo que nós queremos. Nós oramos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Fique em pé nesse momento, vamos receber a bênção do Senhor, irmão. Meus irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso amado eterno Pai, a comunhão com o Senhor, que a presença, que o ensino, que a alegria do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre.